Constelações familiares. O que são constelações familiares? É uma ferramenta terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger. Uma terapia que tem como propósito liberar o indivíduo de seus medos, carências, dos destinos difíceis, dos traumas, enfermidades, relações problemáticas, entre outras. Todas estas tensões do presente, que têm sua origem real no passado e na repetição dos conflitos comportamentais e acontecimentos da história familiar. Como funcionam? Entrar no mundo das constelações familiares é como empreender uma aventura, utilizando a alma como veículo que te levará a lugares remotos de seu inconsciente e te conectará a ancestrais que se encontra irremediavelmente unido. Graças a essa lealdade invisível que tens com o teu sistema. Como o ser humano se encontra imerso em várias estruturas, começando pelo seu próprio corpo. Cada país, organização ou tribo formam um sistema integrado por partes que estão interligadas entre si, de tal forma que cada um cumpre uma função para a outra, mas de todos os sistemas que participa, o que mais te influencia, sem dúvida alguma, é a família. Este, como qualquer organização, tem suas próprias regras para poder funcionar corretamente, que, se não respeitadas, se transformarão inexoravelmente em um assunto complexo e doloroso, que necessitará ser olhado e ordenado. Cada tragédia familiar descansa sobre uma transgressão das leis que regem o sistema. Bert Hellinger. Ordens do amor. Todos os sistemas humanos se regem por 3 leis básicas chamadas as ordens do amor, sendo a primeira o direito de pertencer. Todos os membros da família têm o direito de pertencer ao sistema. Se algum é excluído, outro membro tomará seu lugar repetindo seu destino. Todos pertencem. A segunda lei é a hierarquia. Os que chegaram antes estão por cima dos que chegaram depois. Inclusive o casal chegou antes de seus filhos. Sem ordem não há harmonia. Equilíbrio. Na relação com nossos pais, só podemos aproximar o equilíbrio, dando a nossos filhos e à comunidade um pouco do que nos deram aqueles que nos presentearam com a vida. Enquanto aos casais, só com a igualdade e o equilíbrio entre o dar e o receber, podemos garantir uma relação saudável. O único relacionamento possível não é a simbiose de 2 egos infantis, mas sim a colaboração de 2 consciências livres. Alejandro Jodorowsky. Em resumo, a alma familiar tem como único objetivo manter o sistema completo, preservar sua integridade e assegurar a inclusão de todos os seus membros. E são as constelações familiares o caminho idôneo para alcançar o movimento a uma consciência maior que inclui, integra e reconcilia os diferentes membros da família. Mas para que isso seja possível, necessitará voltar atrás, ver e fixar as explicações, fazer uso de seu espírito explorador e aventureiro e ter a coragem de olhar sua história com respeito, com aceitação e gratidão incondicional, para assim poder alcançar a ordem e o equilíbrio neste sagrado sistema que lhe deu o maravilhoso, único e perfeito direito à vida.
Campos são regiões de influências. É fácil ver o que são campos usando campos magnéticos. Essas esferas são pequenos ímãs e quando eu solto elas no meio do prato, as esferas se atraem ou se repelem umas às outras. Elas giram e correm e definem todos os seus agrupamentos em padrões. Esta é a propriedade auto-organizadora dos campos, que é inerentemente integradora. O que eu estou propondo é um outro tipo de campo, chamado campo mórfico, que organiza os corpos dos animais e plantas e organiza as atividades nos cérebros e nas mentes. Rupert acredita que os campos mórficos são o que permitem pássaros voarem em formação perfeita, o que ajuda a migração em massa de rebanhos de animais, e ele acredita também que eles são o motivo pelo qual temos aquela sensação desagradável quando alguém nos observa. Ele tem até mesmo conduzido uma série de experimentos para tentar provar que esse sentido é real. Ou você olha ou não, em uma sequência aleatória de testes para uma outra pessoa. E elas têm que adivinhar em qual teste estão sendo olhadas ou não. O observador deve concentrar a sua mente na pessoa para a qual está olhando. Quando faço isso, costumo pensar no nome da pessoa. Digo, eu me concentro com toda a minha atenção nisso. Quando eu não estou olhando para elas, eu então olho para o chão ou fecho meus olhos. E eu penso em alguma coisa completamente diferente. Brilhante. 14 estão certas e 6 erradas. Algo está acontecendo. São efeitos expressivos e consistentes, e se repete ao longo de grande quantidade dos testes. O Rupert tem obtido o acervo de evidências que mostram que as pessoas realmente parecem saber quando são observadas. Para ele, isso confirma a ideia que nossos corpos estão rodeados de campos mórficos, uma extensão invisível de nossas células. O que eu estou propondo é que nossa mente funciona por campos estendidos, que se alongam para muito além de nossas cabeças até o mundo, nos conectando a outras pessoas e ao nosso ambiente. Sheldrake propõe a ideia dos campos morfogenéticos, os quais ajudam a compreender como os organismos adotam as suas formas e comportamentos característicos. Morfo vem da palavra grega morphe, que significa forma. Genética vem de gênese, que significa origem. Os campos morfogenéticos são campos de forma, campos padrões, estruturas de ordens. Estes campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também de cristais e moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por exemplo, tem o seu próprio campo mórfico, a hemoglobina, a insulina, etc. De um mesmo modo, cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto ou padrão de comportamento tem seu campo mórfico. Estes campos são os que ordenam a natureza. Há muitos tipos de campos, porque há muitos tipos de coisas e padrões dentro da natureza. Os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informação, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo sem perda alguma da intensidade, depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente, centrada em como as coisas tomam formas ou padrões de organização. Deste modo, cobre a formação das galáxias, átomos, cristais, moléculas, plantas, animais, células e sociedades. Cobre todas as coisas que têm formas e padrões, estruturas ou propriedades auto-organizativas. Todas estas coisas são organizadas por sistemas. Um átomo não tem que ser criado por algum agente externo, ele se organiza só. Uma molécula e um cristal não são organizados pelos seres humanos, peça por peça. Eles se cristalizam espontaneamente. Os animais crescem espontaneamente. Todas estas coisas são diferentes das máquinas que são artificialmente montadas pelos seres humanos. Essa teoria trata sistemas naturais auto-organizados e a origem das formas.
e eu assumo que as causas das formas e a influência de campos organizacionais, campos informativos que eu chamo de campos mórficos. A característica principal é que a forma das sociedades, ideias, cristais e moléculas depende do modo em que tipos semelhantes foram organizados no passado. Há uma espécie de memória integrada nos campos mórficos de cada coisa organizada. Eu concebo as regularidades da natureza como hábitos mais que por coisas governadas por leis matemáticas eternas que existem de algum modo fora da natureza. Sheldrake, 1981. Como funcionam os campos morfogenéticos? Quase toda a natureza é inerentemente caótica. Não é rigidamente determinada. A dinâmica das ondas, os padrões atmosféricos, o fluxo turbulento dos fluidos, o comportamento da chuva. Todas essas coisas são corretamente incertas, como são os eventos quânticos da teoria quântica. Onde se originam os campos morfogenéticos? Um campo morfogenético não é uma estrutura inalterável, mas que muda ao mesmo tempo que muda o sistema com o qual está associado. O campo morfogenético de uma samambaia tem a mesma estrutura que os campos morfogenéticos das samambaias anteriores, do mesmo tipo. Os campos morfogenéticos de todos os sistemas passados se fazem presentes para sistemas semelhantes e influenciam neles de forma acumulativa através do espaço e do tempo. A palavra-chave aqui é hábito. Este é o fator que origina os campos morfogenéticos. Através dos hábitos, os campos vão variando sua estrutura, dando causa deste modo às mudanças estruturais dos sistemas em que estão associados. Por exemplo, em uma floresta de coníferas é gerado o hábito de estender as raízes mais profundamente para absorver mais ou melhor nutrientes. O campo morfogenético da conífera assimila e armazena esta informação, que é herdada não só por exemplares do seu entorno, mas em floresta de coníferas em todo o planeta, por efeito de ressonância mórfica. Assim também acontece com o ser humano, que reproduz a cada geração as informações deixadas pelos seus ancestrais de forma inconsciente, organizada dentro de seus sistemas.